Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Lúcia, esse é meu canal Sou Cristã. Hoje eu vim gravar um vídeo para estar passando para vocês uma revelação em sonho que eu tive com uma igreja pentecostal. Deus é amor. Bom, eu aceitei Jesus quando eu era muito criança, eu tinha, acho que vai fazer 9 anos, mais ou menos, e foi através do programa Mensagens Cantada, a cantora Débora Miranda. Eu tinha depressão, eu contei já meu testemunho no canal, e eu estava sozinha em casa, e quando eu tava no banheiro, tava sozinha, eu ia cortar o meu pulso, e eu digo que foi um anjo que entrou aqui em casa, na casa da minha mãe, na verdade, e ligou o rádio do meu pai no programa da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E estava passando o quadro Minha Vida no Passado, e foi através do programa que eu aceitei Jesus, né? Eu estava tendo uma experiência com Deus, uma experiência espiritual, porque Jesus veio ao meu encontro, e ali eu fiz a oração de, de conversão, né? Eu aceitei Jesus através do programa. A irmã Débora aqui orou por mim, né? Através do rádio. Assim, frequentei a Deus e Amor há muito tempo, foi uma igreja que me ajudou muito, sempre tive um carinho muito grande, mas a gente sabe que muitas coisas mudou. Depois que o missionário Davi Miranda faleceu, aconteceu muitas coisas na Deus e Amor. Antes dele falecer, já estava acontecendo umas coisas estranhas, a gente via que o inimigo já estava atuando em muitas igrejas, em muitas denominações, né? Em muitas congregações. Eu mesmo tive uma experiência muito triste, eu acabei saindo. Eu fiquei um tempo afastada, né, da Deus e Amor. Mas antes de me afastar, de me ficar em casa, eu tive um sonho, né? E nesse sonho, eu lembro que o missionário era vivo. E eu tive um sonho que ele tinha falecido, né? Na verdade, o sonho que eu tive foi assim. Eu sonhei que meu esposo chegava e falava pra mim: "Você ficou sabendo?" Eu falei: "Do quê?" Aí ele falava assim: "O missionário faleceu." Aí eu tava perto do computador no sonho e eu entrava na internet e lá tava. Dia tal, ano tal, faleceu o missionário Davi Miranda, missionário Davi Martins Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E num sonho eu ficava muito triste, né? E eu falava: "Meu Deus, o missionário faleceu." E aí eu lembro que eu contei na igreja para algumas pessoas não deram crédito, tipo assim, não ligaram muito, outras falou: "Nossa, será que ele vai falecer, né? Ele já tá bem velhinho." Eu falei: não sei nem porquê, assim, foi uma coisa muito estranha, foi um sonho muito rápido, eu dormi e ouvi o meu marido falando se eu tinha, se eu tinha, né, como é que fala? Ouvido a notícia, né, que ele tinha falecido. E eu falava que não, e ele falava que ele tinha falecido, e eu ia procurar na internet a informação, e realmente era verdade, ele tinha falecido. E aí passou os dias, né? E dias não, passou meses, né? E aí um dia eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu via um arranjo de flor muito grande, era um arranjo muito grande, tinha muitas flores. Era uma flor mais linda que a outra. E eu vi aquele arranjo, ele era grande mesmo. Ele estava num salão muito grande e ele era enorme, ele ia até o teto. Gente, era uma coisa bem diferente. Eu ficava maravilhada com aquelas flores, que era uma flor mais linda que a outra. E eu olhava assim, bem pro topo, e eu vi uma flor muito linda. Era a flor maior e ela se destacava de todas. E eu fiquei olhando aquela flor, falei: "Nossa, que lindo, gente, que arranjo lindo." E uma voz me dizia: "Esse arranjo é a Igreja Pentecostal Deus e Amor." Eu falava: "Nossa, Senhor, que lindo." Nessa época, irmãos, eu já tinha passado uma situação difícil na Deus e Amor, que eu vou estar contando aqui depois.
E eu tava em casa, eu já não. O primeiro sonho eu estava na igreja, firme e tudo, né? E no segundo agora eu já não tava mais indo porque tinha acontecido uma situação e eu tava em casa, né? E aí eu tive esse sonho e era muito lindo o arranjo. E aquela flor grande, tava bem no topo, ela era a que mais se destacava. E eu olhando, admirando aquele arranjo, aquela beleza, eu vi que aquela flor que estava bem no meio, lá no topo, ela se mexia, mas ela se mexia como se ela fosse cair. E quando eu via que aquela flor ia cair, eu estava num lugar alto também, né? Eu estava observando, eu estava de longe vendo a situação. E de repente eu olhei para baixo, e quando eu olhava para baixo, tinha muito irmãos, tudo de gravata, de terno, tudo bem trajado. E eles passavam assim, perto daquele arranjo, porque o arranjo era muito grande, ele era muito alto. Ele começava do chão e ia até em cima. E aqueles irmãos passavam assim em volta, passavam assim, e eu vi que aquela flor como se ela fosse cair. Eu gritava para eles, irmãos, irmãos. E na hora que eu vi aqueles irmãos, veio na minha mente, os irmãos a Deus é amor, são os pastor, são os dirigentes, são os obreiros, né, da sede mundial, os irmãos que estão num cargo mais alto, né. E eu falava, irmãos, irmãos, olha, a flor vai cair, presta atenção que tá caindo a flor. E eles ignoravam, eles fingiam que não me ouvia, eles nem ligavam. É como se não tivesse acontecendo nada. E eu falava, irmãos, irmãos, olha. E eu ficava ali preocupada, porque aquela flor ela era grande. E eu falei, meu Deus, não pode cair, Senhor, tem misericórdia. E eu gritava com eles, né? E eles não me ouviam. E eu falei, nossa Deus, eles não estão nem ligando, Senhor. A flor tá, parece que vai cair, ela tá meio de lado, sabe? Como se ela fosse cair. Eles não estão vendo isso, Senhor. E quando eu falava isso, sabe? Tipo, como se fosse indignada, e uma voz dizia: essa flor é o missionário Davi Miranda. E esses irmãos que vocês estão vendo, tá vendo embaixo são os obreiros e muitos pastores da Deus e Amor. Eles não estão ligando que a flor caia. Eles estão preocupados com cargo e com dinheiro. Eles querem posições, eles querem dinheiro, eles querem cargo. Eles não estão ligando para a flor. E essa flor é o missionário Davi Miranda. E é como se aquela flor, irmãos, ela fosse cair, e ela estivesse caindo. E eu acordei. Eu falei, nossa, que estranho, gente. Né? Foi um sonho assim que eu nunca esqueci os detalhes, ficou na minha mente. E aí aí quando eu acordei, antes do almoço, meu esposo me ligou. Falou, você ficou sabendo? Eu falei, do quê? Que a gente não tem televisão aqui em casa, a gente não assiste, né? Só tem um computador. Ele falou, o missionário. Eu falei, o que tem o missionário? O missionário faleceu essa noite passada. Eu falei, nossa, não acredito. Ele falou, nossa, que estranho. Eu tive um sonho com o missionário. Eu sonhei que ele era uma flor, um arranjo muito grande. Deus Amor era um arranjo lindo de flor. E ele era uma flor linda, tava lá em cima, era o que mais se destacava. Só que essa flor tava caindo. E os irmãos embaixo passando, eles não ligavam, eu tentava avisar eles. Eu falei, nossa, ele faleceu? Eu falei, faleceu. Eu falei, meu Deus. E aí eu fui pra internet. Ele falou, bom, eu fiquei sabendo que ele faleceu. Vê na internet, eu fui na internet, quando eu cliquei, foi bem parecido com o meu primeiro sonho. Que no primeiro sonho eu ia no computador e acessava lá e aparecia. Foi igualzinho o primeiro sonho, né? Essa data, horário tal, falece missionário Davi Miranda, fundador da igreja pentecostal Deus e Amor. E ali tá contando um pouco da história da igreja, e eu fiquei, gente, ele faleceu de verdade, Senhor. E ali, né, eu falei, Deus me revelou, né? Foi uma revelação, foi um sonho, porque realmente foi uma coisa muito rápida. Normalmente, quando é revelação, é uma coisa assim que você dá aquele cansaço, você vai dormir, e de repente você é como se fosse meio dormindo, meio acordado, uma coisa meio, né? E que você acorda e fica na sua mente, fica aquilo dali na sua mente, né? Você lembra, faz muitos anos, e eu lembro de todos os detalhes. E aí eu só sei que no outro dia um obreiro da Deus e Amor veio na minha casa falar com meu pai. E ele falou, irmão, eu fui no velório, irmão.
E o arranjo, a coroa do caixão dele era linda, irmãos, era linda, era enorme, cheia de flor, umas flor lindas. Eu falei, nossa, irmão, eu lembrei do sonho. Eu falei, eu sonhei mesmo, só que eu sonhei que a Deus é amor. Era um arranjo de flor muito lindo, né? Realmente parecia com uma coroa, era uma coisa muito linda, tinha muitas flores. Era uma flor mais linda que a outra, só que a flor mais linda era o missionário. E o missionário é como se ele fosse cair, como se ele fosse ser tirado daquele arranjo. Ele ia cair, ele ia sair daquele arranjo. E eu preocupada avisava os irmãos, a Deus é amor, os obreiros, o pastor que passava perto, e eles ignoravam, eles não ligavam. E Deus falava para mim que eles não estavam preocupados com uma flor, né? Ele estava preocupado com posição e dinheiro. Esse irmão ficou meio assim e falou, eu tive uma honra de tocar no caixão do Davi Miranda. Eu fiquei assim e falei, meu Deus, o que adianta você ter honra de tocar no caixão de alguém que morreu, né? Mas tá bom. E aí, irmãos, eu tive esse sonho, aconteceu. Eu falei, meu Deus. E aí, passou uns tempos. E aí, eu tive um outro sonho. Foi bem assim, logo que o missionário faleceu, passou um tempo, assim, não sei dizer se foi 1 mês, 2, e eu tive outro sonho, com a Deus é amor. Este sonho foi a mesma coisa, assim, uma coisa rápida, né? Eu fui dormir, assim, deitei pra descansar e de repente eu vi a situação e em seguida eu acordei e tá hoje, até hoje na minha mente, não esqueci nada, tá tudo na minha mente. Nesse outro sonho que eu tive, foi o terceiro, eu sonhei que eu tava bem parecido com o do arranjo de flor. Eu não tava na situação, eu tava fora e eu via por cima, eu via de longe, mas por cima eu via a situação. Eu via um palanque muito grande, como se fosse um palanque de show, né? Mas não tinha luzes, não tinha nada. Eu via um palco, uma mulher de longe, eu via ela de longe. E ela falava no microfone. E era uma praça e tinha muita gente, mas era muita gente. E eu olhava aquela multidão de gente, aquela mulher no palanque, no palco seria, não era um púlpito, era um palco. E ela falava em mistério. E ela profetizava. E ela tinha uma autoridade que, meu Deus, eu olhava e falei, Senhor, que era uma língua assim diferente, era uma coisa diferente. Eu ficava como se diz, espantada, não sei. Sabe quando você para e você fica ali observando, porque aquilo ali você fala, meu Deus, era uma voz assim de autoridade. E era uma língua estranha assim, era bonita. Aparentemente, sim, mas ela me dava uma sensação estranha, eu não sei explicarmos. E eu ficava vendo, falei, nossa, e como se conforme eu ia vendo, observando aquela mulher, é como se eu fosse chegando mais perto daquele local. E era muita gente, as pessoas glorificavam, glória a Deus, aleluia, e pulava. Falei, gente, e a mulher com autoridade, com a mão assim, falando em mistério e profetizando em línguas. E eu não entendi o que ela falava, porque era em mistério, em línguas. E aí, quando eu fui chegando mais pra perto, eu fui observando aquela mulher. Uma voz disse, observa a mulher. E eu fui observando. E aí, eu comecei a ver. A mulher estava de calça comprida, bem atacada no corpo. Ela estava com um salto altíssimo. Ela estava com um batom vermelho. Ela estava com maquiagem no rosto. Ela estava toda vaidosa. Deus, amor, sabe que é uma igreja de doutrina. A mulher não pode usar batom, não pode usar calça comprida. E ela estava toda vaidosa. E quando eu vi aquilo, eu falei, misericórdia, Senhor. Ué, não entendi. A Deus Amor é uma igreja de doutrina, assim, que a gente, né? As pessoas falam que é uso e costume, mas eles têm as regras, tem o RI da igreja, tem as normas, e de repente essa mulher, nossa, mas ela tá falando em línguas. E eu ficava sem entender. Eu falei, meu Deus. E nisso, irmãos, eu via, uma voz me disse, eu vou traduzir o que ela está dizendo. Preste atenção, que eu vou traduzir o que ela está dizendo. E ali ela profetizava, ela falava mistério, ela batia o pé e as pessoas ali choravam e pulavam e choravam. E a Débora, a Ireni estava junto com ela no altar, no palco, e a Ireni chorava, a Leia chorava, a Débora chorava, e elas se emocionavam, e elas pulavam, e eu falei, meu Deus, e nisso vinha a tradução do que ela estava falando. Ela dizia assim, irmãos, há muito tempo. Ela falava em mistério, só que foi traduzido para mim em sonho. Há muito tempo,
Há muito tempo eu luto para entrar aqui, para estar aqui, e eu não conseguia. Mas agora que o missionário Davi Miranda faleceu, eu estou aqui. Eu estou aqui, e eu estou aqui. Ela batia o pé e profetizava, e as pessoas choravam e se abraçavam. E o sonho acabou. Eu acordei. Eu acordei e falei, misericórdia. Quem é essa mulher? Vocês sabem me dizer quem é essa mulher? Se vocês sabem, deixa um comentário aí. O que vocês entenderam desse sonho? Os meus 2 primeiros sonhos, irmãos, eu entendi. Esse último que eu tive, eu entendi em partes, né? Mas muita gente discorda. Quero que você deixe o seu comentário. O que você acha? O que vocês acham? Quem é essa mulher que não podia entrar na Deus é Amor? Ela não podia estar no altar, mas que hoje, depois que o missionário faleceu, ela está lá. Ela está lá. E ela bate o pé. Sabe, já viu aquelas pessoas falando em mistério e bate o pé com autoridade? Pois é. Ela falava em mistério, bate o pé, assim, com muita autoridade. As pessoas pulavam, glorificavam. Mas a tradução do que ela estava falando é: agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. E aí, gente? Deixa o comentário de vocês que eu quero ver a opinião de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos orar não só pela Deus é Amor, não pela placa, que Jesus não vem buscar placa, ele vem buscar um povo zeloso de boas obras, mas por todos os ministérios, né? Para que não venham perder a essência do Evangelho verdadeiro de Cristo. Amém? Um orando pelos outros e Deus abençoando a cada um de nós. Ficam com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês.